Vamos avançar. A agenda Luciano Huck. Como se constrói uma agenda? Tudo começou com esse artigo do nada. Ele aparece lá no jornal O Globo para enaltecer o Fernando Henrique Cardoso, porque ele foi um presidente ambidestro, porque ele era isentão. Então ele jogava por todos os lados, ele não era esquerda nem direita. Ele era o consenso de Washington, essa que é a verdade, né? Ele tinha lado, sim, sempre teve, tá? Como sociólogo, criador da teoria da dependência, de que o Brasil inexoravelmente ficaria sempre dependente das grandes metrópoles, tá? Era o presidente ambidestro, ele fez um elogio, tá? Poucos dias depois, o que temos? O jantar organizado pelo Luciano Huck com os ambidestros. Os ambidestros. Então, quem é? O Bob Fields Neto, estava lá o Tarcisão. O Tarcisão está querendo ser ambidestro. É aquela coisa do... apenas foi um encontro entre amigos, disse o Luciano Huck. Para reforçar uma coisa da aversão à política. Olha, essas pessoas não são políticas. Em primeiro lugar, são amigos. Em segundo lugar, são técnicas. Tarcísio é um gestor, assim como Dudu Milk. Então, aquela separação que faz, a grande mídia opera essa estratégia semiótica de separar a política de economia. Porque eles tomam a política no pior sentido. No pior sentido. Qual é o pior sentido? Poder pelo poder. Tipo o Pink e o cérebro. Sabe? O que o cérebro quer? Dominar o mundo. Para quê? Para dominar o mundo. Por que alguém quer ganhar as eleições? Porque ele é político. Por quê? Porque quer cargo, quer poder. É essa a visão da mídia. Só que, claro, não vem aquela visão da política de que cada decisão de gestão, de administração, é uma opção política. Tá? O Eduardo Leite fala que tem uma agenda, que é o controle orçamentário, a política fiscal do Estado. Ele não viu a outra agenda, que era da catástrofe ambiental que estava se formando. Isso é uma opção política, não é técnica. Tá? Então, eles tomam aqui uma retórica, né? Uma operação semiótica que eles fazem muito sutilmente para incutir nas pessoas a aversão à política. Política é tudo que é sujo, tudo que é ruim. Tá? Quando, por exemplo, uma opção até de zeladoria urbana é uma opção política. Tá? Em que bairro você vai fazer zeladoria? Quando? Com que frequência? Tá? É opção política, tudo é política. Política tem a ver com ideologia. Ideologia é um projeto, uma utopia, um programa que você tem atrás que vai direcionar a tua administração. Tá? Então tá lá, a ideia de autonomia do Banco Central, do Bob Fields Neto, é técnica. Ele tem que ser autônomo para se proteger das ingerências políticas. Tá? Então incute-se nas pessoas, no público, na opinião pública, a aversão à política. Aí vem esses caras que se dizem não políticos. Não, eu sou gestor, eu sou técnico, como é o discurso do Eduardo Leite, né? Se elegeu na onda bolsonarista com esse discurso da antipolítica. A própria grande mídia alimenta isso, esse sentimento. Então, por trás da isentice, né, do isentão, do Luciano Huck, está essa jogada. Tá? Que também está aqui. Todas as críticas, por exemplo, a reunião do Copom, falando que houve divisão. Se a divisão não é técnico, é político. Mas peraí, as pessoas estão lá discutindo. Então, uns são contra, um queria baixar 0,25 a taxa Selic, o outro grupo 0,50. Então, aí a grande mídia foi falar que o público que queria baixar 0,50 foi aquele que o governo Lula colocou lá. Enquanto o técnico só baixou 0,25.
Então veio já o pânico do mercado, o pânico fiscal do mercado. Está havendo ingerência política no Banco Central. O mercado já fica nervoso. Aí acontece aquelas coisas de sempre, que do pânico, do terror cotidiano da cobertura econômica. Bolsa cai, dólar sobe, mercado tenso, aí vem algum analista do jornal Valor Econômico falar um monte de abobrinha. E na formação dessa agenda, o ápice vai ser nesse domingo. Globo promove futebol beneficente para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. Então está lá futebol solidário, que vai ocorrer, com atletas aposentados, vai ser no Maracanã. Tá? Vai ter um pré-jogo, vai ser tudo dentro do programa do Domingão do Hulk. Tá? O Hulk lá, claro, em destaque, apresentando, vai vir com aquele discurso, aquela baboseira toda da empatia com o pessoal do Rio Grande do Sul, aquela coisa que a gente sabe, né, o script. Então ele se lança como o isentão, mais uma celebridade que vai apoiar o Rio Grande do Sul. Aquilo que eu repito, às vezes eu sou muito repetitivo, o Slajov Zizek chama de comunistas liberais. Tá? Vão ajudar o Rio Grande do Sul, sim, mas sem ideologias. Tudo muito pragmático, técnico. Então, essa relação que a Fundação Roberto Marinho, a Globo tem com a CUFA, Central Única das Favelas, é política. É um canal de comunicação que quer azeitar com as comunidades periféricas. Tá? Para quê? Para passar esses valores do empreendedorismo. Isso no modo reprodução, quando a mídia está no modo reprodução. Quando a mídia entra no modo alerta, aí é para convocar essas pessoas para ir lá protestar, vamos lá. É uma coisa louca, porque, na verdade, naqueles anos do jornalismo de guerra, a Globo deu visibilidade a quem? Ao ódio, à intolerância do Brasil profundo. Tá? Eles viram, o gênio não volta mais para a garrafa, então o negócio é outro. Vamos azeitar os canais de comunicação com as comunidades, as favelas, as periferias, que isso ficou de fora. O que a Globo colocou nas ruas, lá foram os tiozões de churrasco de classe média, pessoal de meia idade, todos com ódio, tal, para engrossar o caldo anti-Dilma. O impeachment e deu no que deu. A Globo agora quer fazer uma coisa diferente. Eu vejo estreitar essas relações e as matérias que você vê principalmente os jornais locais, né? O campeonato de futebol das favelas, tem um campeonato nacional de futebol das favelas, promovido pelo Globo Esporte, etc. Então, foi num crescendo da matéria do artigo do Luciano Huck no Globo, passando por esse jantar suspeitíssimo, né? Agora, o ápice, vamos ver o discurso, claro que esse humilde blogueiro vai estar lá para ver qual é a retórica que vai ser utilizada.